Faça um bom dia! Tudo bem com você? E aí, como é que você está hoje? Me conta aí, conta nos comentários. Que se você está gostando de curtir essa nova série aí que eu comecei do Apocalipse, se você tem interesse em saber mais, né? Comenta aí, faz um comentário, compartilha sempre esse vídeo para alguém, se você está gostando, compartilha para outras pessoas que também possam estar gostando e se beneficiando desse conhecimento, né? Porque o intuito aqui é que a gente se beneficie desse conhecimento para que a gente possa viver no nosso dia a dia, colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo para que a gente possa um dia herdar. Nós já herdamos, né, o reino dos céus através de Jesus, mas que a gente possa realmente fazer jus a esse reino. E para fazer jus a esse reino, a gente precisa conhecer sua palavra e viver sua palavra no dia a dia, né? Então, primeiro que nós temos que fazer em tudo na nossa vida é agradecer a Deus, né? Eu agradeço, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Que nesse dia eu possa estar mais próximo de Ti, Senhor, que eu possa ter mais intimidade contigo, e que eu possa ver a Sua imagem refletida em cada um dos meus irmãos que hoje cruzaram o meu caminho, quer seja na minha casa, quer seja no meu trabalho, aonde eu estiver, aonde eu for, no supermercado, visitar alguém no hospital, num asilo, aonde eu quer que eu vá. Que eu leve, Senhor, a tua imagem e que eu também veja no outro refletida a tua imagem. E eu agradeço, Senhor, por esse momento de eu estar aqui falando com as pessoas. Eu agradeço também a cada um que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir essa mensagem. Que Deus possa iluminar a sua mente e que Deus possa trazer muitas bênçãos, as bênçãos que Deus, né, as promessas que Ele nos prometeu, que Ele possa fazer que essas promessas sejam cumpridas na sua vida, desde o amanhecer até o entardecer. E que você louve e agradeça a esse Deus maravilhoso que nos deu a vida e nos deu hoje como presente divino. Amém? Então vamos lá. Hoje nós vamos continuar então falando um pouco sobre o Apocalipse. Nós começamos ontem, falamos algum pouquinho, né, o significado da palavra Apocalipse. Se você não viu, vai lá no vídeo anterior, você vai ver e vai entender um pouquinho sobre o tema, o nome, né, Apocalipse. E hoje nós vamos falar então. João revelou o Apocalipse a Jesus. Mas nós vimos lá no capítulo 1, no versículo 1 de Apocalipse, nós percebemos que Deus concede a Jesus para que ele mostre a revelação do Apocalipse para os seus servos. Seus servos. Então a gente viu ontem que todos nós somos servos. E João era o servo de Jesus, né? E Jesus resolveu então passar para João. E veja, João, ele já era de uma idade avançada, né? Quando logo depois que Jesus partiu, ele continuou a caminhada, né, pregando Jesus Cristo, pregando o Evangelho de Jesus. E a gente sabe, né, que os romanos, né, e bem como os fariseus, os doutores da lei, eles, tanto é que crucificaram Jesus, então não acreditavam em Jesus, e muito menos naqueles que ficaram pregando a sua mensagem. Nós sabemos muito bem disso. E o que aconteceu? Com João não foi diferente. Ele estava pregando e nesse momento que ele está escrevendo Apocalipse, ele está numa ilha. Por que ele está numa ilha? Essa ilha de Patmos, que fica na Grécia, era uma ilha, gente, que ali ficava todos os condenados à morte, a morrer ali sem comida, sem nada, assim, jogado mesmo para morrer nessa ilha. Porque, como já diz o nome, a ilha, né? Então, ela tinha... A pessoa era levada com barco, depois o barco vinha embora e ela não tinha como sair dali. E se ela fosse, não tinha como nadar, né? Porque o mar tem todo tipo de animais que são predadores, e, enfim, você não vai conseguir sair de um mar. Como é que você vai sair de um mar, né? Então, João estava ali condenado à morte, né? Era uma morte assim, aos poucos, né? A pessoa ia morrer definhando dia a dia, sem comer, sem beber, imagina, era uma morte cruel, era abandonado ali à própria sorte, né? Mas o que acontece com João? João, ele estava ali pronto, ele não tinha perdido a fé, né?
E ele estava ali sabendo que ele estava cumprindo a palavra de Deus, cumprindo aquilo que Jesus pediu para ele fazer, ele estava anunciando. Então, ele simplesmente se deixou levar pelo Espírito Santo, se deixou levar por Deus e não perdeu nunca a fé. E aí ele fala, né, que ele, naquele momento, ele estava, com certeza, meditando, né, sobre a palavra de Jesus, pensando, imaginando, né, quantas coisas que estaria na cabeça de João naquele momento, né? Veja, uma pessoa, né, abandonada ali à própria sorte, mas ele tinha fé no Jesus, né? Naquele Jesus que ele conheceu pessoalmente. Imagina que maravilha. E aí, Deus, em sonhos, né? Ele dorme, ele em sonhos, ou acordado mesmo, ele tem uma visão, né? A gente acredita que seja uma visão que ele esteja acordado, ele tem a visão. E que Deus, né? O próprio Jesus, né? O anjo pede para ele escrever as 7 igrejas, né? Ou seja, então aqui eu vou ler para vocês um pedacinho aqui. O 1 a gente já leu, né? Então essa é a revelação de Jesus Cristo. Deus a concedeu a Jesus para ele mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Deus enviou ao seu servo João, o anjo, que lhe mostrou estas coisas através de sinais. João testemunha que tudo quanto viu é palavra de Deus e testemunha de Jesus Cristo. E testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam a palavra desta profecia. É interessante aqui, né? Feliz aquele que lê e aquele que escutam. Por quê? Porque a gente sabe que, primeiro porque a palavra de Deus, a Bíblia, ela não existia da forma que nós temos hoje, com todos os livros, bonitinho ali, e é fácil acesso. Você vai numa livraria, você paga aí 50, 100 reais de uma Bíblia, você tem uma Bíblia na mão. Antigamente não era assim. Eram poucos escritos que tinham. E, por exemplo, o Apocalipse mesmo, João estava escrevendo naquele momento, não tinha. Então, eram poucos escritos, eram caríssimos, não eram todas as pessoas que tinham acesso, e muito menos todas as pessoas que sabiam ler. Por isso é que ele fala assim, bem, é feliz aquele que lê, ou seja, alguém tem que ler para que eu ouça, para que eu acredite. Porque a fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir primeiro. Se eu não ouço, se não tem quem fale, né, como é que nós vamos anunciar? Então, o primeiro vem pelo ouvir. Então, ele diz, feliz aquele que lê e aquele que escutam as palavras dessa profecia. E assim bem como todas as palavras. Mas essa profecia de Apocalipse, ela é muito especial. Ela é muito especial porque ela vai nos revelar aquilo que Jesus quer que a gente faça antes que ele volte, para que a gente possa ter a vida eterna. E aí, então, ele escreve. Então, aqui ele fala assim, ó. Feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras dessa profecia, se praticarem o que nela está escrito, né? Então, é feliz aquele que lê e aqueles que escutam as palavras dessa profecia, se praticarem o que nela está escrito. Se é uma conjunção, lembra lá no português? Se é uma conjunção condicional, lembra? Se você ouvir essa palavra e, né, colocar em prática, se você colocar em prática, então você vai possuir aquilo que a profecia está falando e se beneficiar das coisas boas que ela está ensinando. Então veja, feliz aquele que escuta e aqueles que lê e aqueles que praticam, né? Ou seja, se praticarem. Então João vai escrever as 7 igrejas que estão na região da Ásia. E aí ele vai falar sobre as 7 igrejas que depois nós vamos ver todas elas, né? Os nomes de todas elas. Mas essas igrejas, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, são as igrejas que ele escreve que estavam assim sob o comando dele, né? Antes dele ser exilado, vamos dizer assim, lá na ilha de Pátmos. Então, ele estava ali cuidando dessas igrejas, ou seja, do povo que estava nessas igrejas. Veja, são 7 igrejas
quando fala 7 igrejas, não significa que a igreja de Cristo está dividida em 7 ou está dividida. Não. A igreja de Cristo é uma só. E é lógico, a gente tem a nossa igreja aqui hoje, por exemplo, nós somos de Pederneiras. Então nós temos a igreja nossa de Pederneiras. Só na cidade de Pederneiras nós temos 3 paróquias, vamos dizer assim, né? Que nós somos nós católicos. Mas existem outras denominações de igrejas que tem aqui em Pederneiras também. E assim sucessivamente em todas as outras cidades. Mas isso não significa que Deus é um aqui, Deus é outro ali. Não, Deus é um único. A sua igreja é única. Porque nós somos um só povo. Nós somos a família de Cristo. Nós somos a família de Deus. Nós somos um só povo. Nós temos um só pastor. E nós somos então um só rebanho. Então, quando ele fala 7 igrejas, então é o quê? É as 7 igrejas, significa a totalidade. São todas as igrejas que são todos irmãos. Nós frequentamos a igreja aqui, outros frequentam a igreja lá, outros frequentam em outra cidade, em outro país. Mas isso não significa que nós não somos todos irmãos, não somos todos de uma mesma família. Porque nós testemunhamos e comungamos de uma mesma fé. A fé em Cristo Jesus, né? Aquele que é o nosso Salvador. Então veja, então pensa bem, João exilado para ser, né, estava condenado à morte. E aí de repente então ele recebe uma visão de um anjo que pede para ele escrever as 7 igrejas, né, que estava sobre o seu comando. Então veja, João, olha a revelação de Cristo para João. Você vai escrever as 7 igrejas. Aí ele pensa, eu estou aqui, né? Exilado. Não vou conseguir sair daqui. O que ele poderia ter pensado? Não vou escrever nada. Por que eu vou escrever? Não vou sair daqui, vou morrer. Isso aqui vai ficar escrito para quem? Daqui vão jogar tudo fora, aquilo que estiver escrito. Né? Então João não duvidou. João não duvidou. Quando a gente diz assim, olha, Deus tem muitas promessas, Deus tem coisas grandes, maravilhosas para a sua vida, mas se você não acreditar e se você não lutar para que isso aconteça, veja, João não relutou, né? João não relutou. Eu fico imaginando. João numa ilha condenado à morte, eu fico me colocando no lugar dele. Senhor, tem misericórdia e me perdoe. Me perdoe se por acaso eu tivesse um pensamento diferente de João, né? Porque João, ele não duvidou. Escreve porque muitas pessoas vão precisar ouvir essa mensagem. Então João não duvidou. Então aqui eu coloco para nós, nunca duvide das promessas de Cristo. Nunca duvide das promessas que tem na Bíblia de Deus para nós, para você. Nunca duvide da força daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que te criou, daquele que te fez, daquele que te acordou hoje, daquele que te fez nascer, daquele que te gerou, daquele que te chamou pelo seu nome, para que você fosse uma pessoa maravilhosa, para que você fosse um vencedor e não um derrotado. Aquele nosso Deus que nos fez filhos dele, para que um dia possamos herdar o reino dele com ele e reinar junto com ele. Então não duvide nunca disso. João não duvidou. Tanto é que ele escreveu a palavra. E a palavra dele está aqui hoje para que a gente possa saber, conhecer e assim a gente conseguir herdar esse reino maravilhoso, né? Que Deus deixou para nós, para cada um dos seus filhos. Olha que maravilha. Logo que João estava lá, ele tinha sido, eu não me lembro agora o nome do imperador, né, na época romano, que dominava toda a Europa, vamos dizer assim, ele colocou lá. Logo que ele morreu, entrou outro no seu lugar, eu não lembro se é Dominiciano agora, eu não lembro o nome exatamente, mas eu vou ver certinho, no próximo encontro, no próximo vídeo eu falo. E aí, quando ele morreu, essa pessoa que tinha colocado o João lá, o outro que entrou, então, o que ele fez? Ele foi lá e libertou todos os que estavam na ilha de Patmos. E, consequentemente, João voltou, então. E, se eu não me engano, ele veio morar em uma dessas, né, cidades aqui, onde tinha as igrejas dele. E aí ele morreu
o João foi um dos únicos, né, que morreu por tempo de idade, assim como Moisés, né, não foi assassinado como os outros apóstolos, e ele morreu uma morte natural, né, quando chegou a idade dele mesmo, ele partiu para com Deus. E olha que lindo, né? Então, ele acreditou, não duvide nunca, não duvide. Então, porque se o Apocalipse, né, é uma revelação, né? Aí a gente fala assim, nossa, mas Apocalipse é uma revelação, e se é uma revelação de Jesus Cristo, se é sobre Jesus Cristo, né, e que ele teve através de um anjo, que é o próprio Cristo, né, que veio através desse anjo que revelou para João, então por que ele é tão complexo, né? Por que ele é tão complexo? Porque o Apocalipse, gente, é assim, ó, na Bíblia nós temos as profecias. Se você lê lá o Antigo Testamento, você vai ver os profetas. E os profetas, os profetas chegavam diretamente, eles tinham, Deus falava diretamente com eles, e eles iam falar. Os profetas, eles não ficavam falando assim para a população em geral ali, não. Ele ia direto no dono da porcada ali, ó. Ele ia direto falar com os reis, com o povo que imperava, com o povo que dominava, com o povo que reinava. Ele não falava assim simplesmente com o povo no geral. Sim, falava também, mas ele denunciava principalmente os grandes e poderosos, né? Os profetas, eles eram denunciadores e anunciadores também. Mas os profetas anunciavam e denunciavam, ou seja, denunciava situações que os reis, né, e os governantes tinham com o povo, e anunciava que viria um novo rei, que viria um reinado que ia libertar todos da escravidão. Então, ele já anunciava o próprio Jesus. Então, eles denunciavam as injustiças e anunciava um reino de justiça, que era o próprio Cristo que viria e que eles anunciou para nós. E até hoje nós temos que nos servir desse anúncio para quê? Para vivermos aquela vida que Jesus nos ensinou a viver, né? Então veja, no passado os profetas, eles eram chamados para denunciar um rei. Por exemplo, Samuel, ele denunciava muito Saul, porque Saul era desobediente. Saul foi considerado o primeiro rei depois que o povo saiu do exílio, viveu mais ou menos aí uns 400 anos em forma de tribos, né? O único Deus é o nosso Deus, nós não temos ninguém que cuide de nós, é o nosso Deus. Mas ele tinha juízes, né? Tanto é que tinha uma juíza que chamava Débora. Tinha os juízes que iam na frente, que estavam ali para resolver as questões do povo, né? E aí o que aconteceu? O que acontecia? Depois disso veio também os profetas, juízes veio os profetas, e na época dos profetas, aí o povo desejou um rei. Então, um pouco antes das profecias acontecerem, o povo desejou um rei, como as outras cidades vizinhas tinham reis. Tinham reis, tinham outros deuses, e aí o povo ficava entristecido. E Samuel foi um dos profetas, né? Um dos primeiros profetas, né? Samuel. E a história de Samuel também é muito linda, mas não vamos entrar em detalhe aqui agora, depois vocês procuram saber a história de Samuel. E o primeiro rei, que não era nem considerado muito assim um rei, mas ele estava assim mais um juiz, mas foi assim, praticamente um reinado ali começou. Só que Saul, ele não chegou a ficar no reinado dele, e nem ficou no reinado até que os filhos dele se sucedessem, ou seja, eles morressem de velho, e o filho tivesse aquela dinastia, sabe? Que morre o rei, fica o filho, e morre o filho, fica o neto, e assim vai. Não, Saul não teve assim. Não, Saul não foi assim. Porque Saul foi desobediente. Então Samuel chegava e falava que ele estava fazendo coisas erradas. Aí depois veio Davi, né? Também não vamos entrar em detalhe, mas Natã, o profeta Natã veio e denunciou o pecado de Davi. Então veja, os profetas anunciavam e denunciavam diretamente com o rei, falavam o pecado dele. E no século, mais ou menos, entre o século VIII e sétimo, oitavo antes de Cristo, começou a haver um desdobramento da profecia, dessa profecia clássica, ou seja, dessa linguagem clássica, dessa falar direto, né? A profecia clássica, ela chegava, né, e dizia assim, ó, o profeta chegava e falava assim, ó, assim diz o Senhor, assim diz Javé. Então ele vinha e falava que assim Deus estava dizendo. E então a profecia apocalíptica, ela é um pouco diferente.
E aí ela fala, então a clássica, ela fala do presente. Já ela fala, por exemplo, João Batista foi um grande profeta, né? Foi o último dos profetas. Ele chegou e falou para Herodes que você está cometendo adultério porque você está saindo, ficando, né, com a irmã do seu irmão, isso é pecado, né? Com a esposa do seu irmão, isso é pecado. Tanto é que aí ele vai preso, aquela coisa toda que vocês conhecem da história de João Batista, né? Então ele estava denunciando ali no presente. A apocalíptica já é um pouco mais diferente, porque ela é o que vai acontecer no futuro, ou ela é uma forma assim mais poética, é uma forma de parábola, é uma forma de poesia. Para quê? Para que as pessoas do governo não saibam que está falando diretamente com eles. Era então um pouco diferente. Nos profetas eles falavam diretamente para o povo, né, que estava no poder. E a linguagem então apocalíptica, ela é, né, a profecia apocalíptica, ela é assim mais codificada. Então ela fala através de parábolas. E por que a profecia apocalíptica se torna necessária? Porque tinha reis, que aí os reis do passado, eles eram mais tementes a Deus. Mas esse Deus, nosso Deus Javé, vai se perdendo, né? Vai se perdendo aos poucos, e os reinos que já existiam já não eram mais reinos do povo de Deus, eram reinos dominantes, reinos que fizeram do povo de Deus, por exemplo, escravos, exilados. Era o reino da Síria, da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, da Roma, a própria Roma. Então o que acontecia? Eles teriam que falar em parábola para que eles não soubessem que estavam falando deles, mas o povo sabia, o povo conhecia, né? Então, denunciar os poderes opressores de forma camuflada, como o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, na época da ditadura, né? Não sei se vocês lembram daquela música, se vocês não sabiam também, porque há pouco tempo também que eu vim saber, porque é bom conhecer a história, né, gente? Ler história é bacana. Então, aquela música do Cálice que o Chico Buarque, né? Chico Buarque fez e o Gilberto Gil. E aquela música, aparentemente, era uma música que comum, você cantava ela e, né? Cálice, lembra? Afasta de mim esse cálice, pai. E aí, esse cálice era para denunciar o quê? Era para denunciar a censura, o fim da censura, porque você não podia falar, você não podia conversar, você não podia expressar a sua vontade, o seu desejo, o que você queria realmente fazer. Você não tinha, não era democracia. Se você falasse qualquer coisa que o governo achasse que você estava falando mal do governo, você era o que? Exilado, era morto, era, né, assassinado. Então ele falou, esse cálice, então não era cálice. Mas ele cantou de uma forma, né? Afasta de mim esse cálice, pai, como se Jesus estivesse pedindo para Deus afastar o cálice dele, daquele cálice da morte. Mas era o cálice da boca, ó, cálice de calar. Afasta de mim esse tracinho C. Cálice. Fulano, cala a boca. Então a música era o quê? Era um símbolo do sofrimento do regime. Então o cálice aqui era exigindo o fim da censura. Olha que legal, né? E aí a gente tem também, né, essa opressão, então, na época da ditadura. Então a música continha versos que criticavam diretamente a força bruta e a falta de liberdade de expressão. Então a canção permanece como um símbolo de luta, né, pela democracia. Então os grandes da literatura deu esses nomes. Olha que interessante, né? E o último livro, então, que está escrito na Bíblia, né? João se inspirou e escreveu de forma apocalíptica. Por quê? Porque ele precisava denunciar o Império Romano, mas veja, quem é que tinha colocado João naquele calabouço lá na ilha? O Império Romano. Como que ele poderia colocar? Se ele colocasse de uma forma clara, explícita, que era o Império Romano que ele estava denunciando, o que iria acontecer? Os escritos dele não chegaria para ninguém, né? Talvez ele seria assassinado antes mesmo de terminar o Apocalipse, visto que ele estava escrevendo, né? E quando ele morresse, os escritos não seriam divulgados, assim como chegou até nós o escrito de João. Então veja, olha que maravilha que é essa visão, essa
inspiração de Deus para que o povo escrevesse a Bíblia e a forma de como escrever. Por isso que a gente fala assim, a Bíblia ela é inspirada por Deus. Por que o Apocalipse tinha que ser escrito dessa maneira? Porque era uma maneira que o povo no futuro ficaria sabendo. Então amanhã a gente continua falando um pouco mais do Apocalipse, eu espero que você esteja gostando. Eu me encanto, a Bíblia é maravilhosa, mas ainda a gente vai aprendendo a cada dia a viver melhor, a cada dia ser melhor, em casa, na família, na sociedade, né? Construindo seres verdadeiramente de paz, de luz. Né? Então hoje era só isso, amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre as 4 formas, né? As 4 maneiras de entender o Apocalipse e que muita gente entende, e aí vocês vão também começar a entender e escolher o melhor jeito que vocês queiram dar para o Apocalipse. E a gente vai estudando aos poucos, então, como interpretar esse símbolo, né? Essa simbologia toda que tem no Apocalipse, tá bom? Fica com Deus, um beijo no seu coração. Por hoje é só isso. Beijão.